Há lugares onde o tempo parece correr de outro modo, onde o som dos motores desaparece atrás das montanhas, onde o vento atravessa telhados antigos e onde a luz da manhã ainda encontra ruas que parecem ter permanecido quase intocadas por séculos. Em uma Europa marcada por grandes capitais, estações movimentadas e cidades que nunca dormem, alguns pequenos vilarejos resistem em silêncio. Não pela força de muralhas imponentes ou pela grandiosidade de monumentos, mas pela delicada harmonia entre paisagem, memória e vida cotidiana. São lugares onde o frio modifica as cores, onde o calor do Mediterrâneo transforma fachadas em tons dourados, onde lagos refletem montanhas como espelhos e onde cada caminho parece esconder uma história e algum mistério. Hoje nossa jornada atravessa 5 cenários profundamente diferentes, dos Alpes austríacos ao extremo norte da Noruega, das encostas italianas às águas tranquilas dos Países Baixos e, por fim, ao silêncio elevado das montanhas suíças. 5 vilarejos, 5 formas de viver cercado pela natureza. Seja bem-vindo aos 5 vilarejos mais lindos da Europa. A Europa é um continente onde a distância entre mundos completamente diferentes pode ser surpreendentemente pequena. Em poucas horas de viagem, a paisagem muda, o céu muda, a arquitetura muda, o clima deixa de ser mediterrâneo e se torna alpino. O mar desaparece, surgem lagos, vales, fiordes e montanhas cobertas de neve. Mas existe algo que conecta muitos dos pequenos vilarejos europeus: a relação profunda com o território. Antes das estradas modernas, antes do turismo internacional e muito antes das fotografias transformarem certos lugares em símbolos globais, comunidades inteiras aprenderam a viver de acordo com o relevo, a água, o frio, o calor e as estações. Casas foram construídas onde o terreno permitia. Telhados ganharam formas capazes de enfrentar a neve. Portos nasceram em pequenas enseadas. Trilhas substituíram avenidas. Canais ocuparam o lugar de ruas. Essa adaptação criou uma beleza que não nasceu apenas da estética, nasceu da necessidade. E talvez seja justamente por isso que esses vilarejos parecem tão autênticos. Cada detalhe tem uma razão. Cada pedra guarda memória. Cada janela foi aberta para uma paisagem específica. A primeira parada revela isso com uma clareza quase hipnotizante. Entre montanhas altas e um lago profundo, um pequeno vilarejo austríaco tornou-se uma das imagens mais reconhecidas dos Alpes. A manhã chega devagar a Hallstatt. Antes que o vilarejo desperte completamente, uma névoa leve pode pairar sobre o lago. As montanhas permanecem quase imóveis ao redor, criando a sensação de que toda a paisagem está protegida por paredes naturais gigantescas. As casas se comprimem entre a água e a encosta. Não há espaço para excessos. Madeira, pedra, pequenas varandas, telhados inclinados e ruas estreitas formam uma composição que parece perfeitamente encaixada no relevo. Mas a beleza de Hallstatt não começou com o turismo. Muito antes de visitantes atravessarem continentes para fotografar seu lago, a região já era marcada por uma riqueza escondida dentro da montanha: o sal. Durante milênios, esse recurso foi extraído e transportado, ajudando a formar a identidade local e transformando o vilarejo em parte de uma história muito mais antiga do que suas fachadas delicadas sugerem.
É um contraste curioso. À primeira vista, Hallstatt transmite calma. Mas por trás dessa serenidade existe uma longa relação com trabalho, isolamento e sobrevivência em um ambiente alpino implacável durante os meses mais frios. No inverno, a neve suaviza os contornos. O silêncio se torna ainda mais profundo. O lago escurece e as montanhas parecem aproximar-se. No verão, tudo muda. As encostas ficam verdes, flores surgem nas janelas, pequenas embarcações cortam a água e a luz permanece por mais tempo sobre as fachadas. A paisagem nunca é exatamente a mesma, e talvez esse seja um dos segredos de Hallstatt. Ele não impressiona por um único ponto de vista, mas pela forma como água, arquitetura e montanha mudam juntas ao longo do dia. Quando o sol baixa, os reflexos começam a desaparecer lentamente. As janelas se acendem e o vilarejo parece diminuir diante da vastidão que o cerca. Hallstatt mostra que um lugar pode se tornar grandioso sem ser grande. Mas, para encontrar a próxima parada, é preciso seguir muito mais ao norte, para uma região onde o oceano, o vento e as montanhas criaram um cenário ainda mais selvagem. Em Rheine, a natureza não serve apenas como fundo, ela domina tudo. O vilarejo se encontra em uma região de montanhas abruptas, águas frias e pequenas ilhas ligadas por estradas e pontes. O mar penetra profundamente entre os paredões rochosos, formando um cenário que parece mudar a cada curva. Nas margens, casas tradicionais de pescadores surgem em vermelho e branco. São construções simples, marcadas por uma história profundamente ligada ao oceano. Durante gerações, o mar foi sustento, caminho e ameaça. A pesca moldou a rotina, a economia e a arquitetura local. Em um ambiente remoto, cercado por águas geladas e clima imprevisível, viver sempre exigiu atenção aos sinais da natureza. O vento pode chegar com força. As nuvens avançam rapidamente. Em poucos minutos, uma paisagem iluminada pode desaparecer sob um céu cinzento e dramático. Essa instabilidade não diminui a beleza de Rheine. Ela faz parte dela. Durante o verão, acontece algo que altera completamente a percepção do tempo. A luz permanece no horizonte por longos períodos e as noites perdem a escuridão tradicional. As montanhas ganham tons dourados, o mar reflete cores suaves, o vilarejo parece suspenso entre um dia que termina e outro que começa. No inverno, o cenário se transforma novamente. A neve cobre os picos, o frio se intensifica, as horas de luz diminuem e, em noites favoráveis, o céu pode receber o movimento inesperado das auroras, criando sobre o vilarejo uma atmosfera quase irreal. Mas Rheine não é apenas uma imagem do Ártico, é uma comunidade que aprendeu a permanecer. O que para o visitante parece remoto e extraordinário, para quem vive ali é cotidiano. Barcos retornam, redes são organizadas, portas se fecham contra o frio. O oceano continua ditando o ritmo. Existe força nessa simplicidade, uma força silenciosa, ancestral, moldada pela repetição das estações. E depois de um lugar tão frio, a jornada muda completamente de direção. Seguimos para o sul, onde o sol aquece as fachadas. O mar adquire outra cor e um vilarejo inteiro parece escorrer por uma encosta em direção ao Mediterrâneo. Positano surge de forma quase inesperada. Do alto da costa, primeiro aparecem as montanhas, depois o azul profundo do mar, e então
Espalhadas pela encosta, centenas de construções parecem se apoiar umas sobre as outras, formando um grande mosaico vertical. Aqui, a geografia definiu tudo. As ruas não seguem linhas simples, elas contornam o relevo, desaparecem entre casas, transformam-se em escadarias e revelam pequenas janelas para o mar a cada mudança de direção. O calor modifica a experiência. A luz mediterrânea acende as cores das fachadas. O branco das paredes ganha intensidade. Vasos, jardins e terraços criam pontos de verde em meio à pedra. E lá embaixo, a água acompanha toda a paisagem. Positano já esteve profundamente ligado à vida marítima e à pesca. Com o tempo, sua beleza e posição privilegiada atraíram viajantes, artistas e visitantes em busca de um lugar onde o cotidiano parecesse desacelerar. Mas apesar da fama, existe algo que permanece essencialmente físico na experiência do vilarejo. É preciso subir, descer, virar esquinas, parar, respirar. Positano não se revela de uma vez. A cada escadaria, a perspectiva muda. Uma passagem estreita pode terminar em um terraço aberto para o horizonte. Uma pequena rua pode esconder o som distante do mar. Uma fachada iluminada ao meio-dia pode assumir tons completamente diferentes ao final da tarde. Quando o sol começa a baixar, a encosta inteira parece mudar de temperatura. As sombras aumentam, o movimento se torna mais lento e as luzes das casas começam a aparecer uma após a outra, como pequenos sinais sobre a montanha. É nesse momento que o vilarejo revela seu contraste mais bonito. Positano é denso, vertical e movimentado, mas ao mesmo tempo transmite uma sensação de contemplação. Talvez porque diante daquele mar, todo o caminho pareça terminar em uma pausa. Mas a próxima parada prova que um vilarejo europeu pode ser fascinante de uma forma completamente diferente. Sem montanhas dramáticas, sem penhascos, sem escadarias intermináveis. Em vez disso, água calma, pontes baixas e um silêncio raro. Em Giethoorn, a primeira coisa que chama a atenção é a ausência. A ausência do ruído urbano, a ausência de grandes avenidas, a ausência da pressa que normalmente associamos a qualquer lugar habitado. Boa parte da paisagem do vilarejo é organizada ao redor de canais estreitos. Pequenas pontes conectam casas, jardins e caminhos. A água ocupa o espaço que, em outros lugares, seria tomado por carros. E isso muda completamente a atmosfera. Barcos deslizam devagar. O som é suave. As margens passam lentamente diante dos olhos. Casas com telhados inclinados aparecem entre árvores, gramados e flores, criando um cenário delicado, quase esquecido pelo tempo. Giethoorn tem uma história ligada à própria transformação do terreno. Ao longo dos séculos, a extração de turfa e o uso das áreas alagadas ajudaram a formar canais e lagos que passaram a definir a vida local. O que poderia ter sido apenas uma consequência do trabalho humano tornou-se a principal característica da paisagem. Hoje, a água não separa o vilarejo, ela conecta. Esse detalhe muda a relação com o espaço. As distâncias parecem menores, a velocidade perde importância. O simples ato de se deslocar se transforma em contemplação. Durante a primavera e o verão, a vegetação cobre as margens e os jardins ganham cores intensas. No outono, folhas alteram o tom da paisagem. No frio, a luz fica mais baixa. Os canais assumem cores escuras e o vilarejo se torna ainda mais silencioso. Giethoorn não precisa de uma montanha monumental para impressionar.
Sua força está na delicadeza, na escala humana, no reflexo de uma ponte sobre a água, no som distante de uma ave, no movimento lento de um barco atravessando um canal estreito. É um lugar que muda nossa percepção sobre o que torna uma paisagem grandiosa. Às vezes, a vastidão não está na distância, está no silêncio. E para nossa última parada, esse silêncio seguirá conosco. Mas agora ele subirá para muito mais alto, até uma pequena comunidade suíça cercada por alguns dos cenários alpinos mais profundos da Europa. Gimmelwald parece existir em uma borda entre o mundo habitado e a montanha selvagem. O vilarejo se espalha sobre uma encosta elevada, cercado por prados e picos que dominam o horizonte. Não é um lugar de grandes construções. Não é um centro urbano disfarçado de vila. A paisagem continua sendo o elemento principal. Chalés de madeira surgem separados uns dos outros. Caminhos atravessam áreas verdes. Pequenos detalhes do cotidiano convivem com uma escala natural impressionante. E o acesso limitado ajudou a preservar essa sensação de isolamento. Aqui, o ritmo muda de acordo com as estações. Durante os meses mais quentes, os campos ganham cor. O som da água descendo pelas montanhas acompanha as trilhas e o ar se torna leve, embora a altitude esteja sempre presente. Animais pastam nas encostas. Flores surgem próximas às casas. O vento atravessa os vales. No inverno, a transformação é profunda. A neve apaga parte dos caminhos, cobre telhados e simplifica a paisagem até restarem poucos tons. O silêncio se torna quase físico e, diante das montanhas, qualquer presença humana parece pequena. Essa é talvez a experiência mais marcante de Gimmelwald. O vilarejo não tenta competir com a natureza, ele aceita sua escala. Durante séculos, comunidades alpinas precisaram compreender o clima, armazenar recursos, adaptar construções e respeitar um território onde o inverno podia ser implacável. Essa memória ainda aparece na arquitetura, nos caminhos e na organização do espaço. Gimmelwald transmite a sensação de um lugar profundamente remoto, mesmo dentro de um continente densamente conectado. E isso provoca uma pergunta. Quantos lugares ainda conseguem preservar um ritmo próprio quando o restante do mundo parece acelerar todos os dias? Depois de 5 vilarejos tão diferentes, a resposta talvez não esteja em escolher o mais bonito. Talvez esteja em entender o que todos eles revelam. 5 vilarejos, 5 geografias. E nenhuma delas poderia existir da mesma forma em outro lugar. Em Hallstatt, a vida se encaixa entre montanha e lago. Em Rheine, a comunidade se abre para o mar frio e para o vento do norte. Em Positano, casas e caminhos descem pela encosta em direção ao Mediterrâneo. Em Githorn, a água se transforma em rua. Em Gimmelwald, a altitude reduz o mundo ao essencial. O que torna esses lugares tão hipnotizantes não é apenas a beleza, é a coerência. Arquitetura, clima, história e paisagem parecem falar a mesma língua. Mesmo quando o turismo modifica parte da rotina, ainda é possível perceber as marcas de um passado em que cada escolha precisava responder diretamente ao ambiente. A inclinação de um telhado, a posição de uma casa, a existência de um canal, o tamanho de uma rua, a proximidade com o mar, tudo nasceu de necessidades concretas. E com o passar do tempo, essas soluções se transformaram em identidade.
Talvez por isso esses vilarejos despertem algo profundo em quem os observa. Eles mostram um mundo onde o lugar ainda determina o modo de viver. Existe uma ideia silenciosa atravessando toda essa jornada. A de que beleza e resistência muitas vezes nascem juntas. O ser humano raramente escolheu os lugares mais fáceis para construir sua história. Aprendeu a viver ao lado de montanhas, sobre encostas, diante de mares frios, entre canais e sob invernos rigorosos. E pouco a pouco transformou dificuldade em cultura, transformou adaptação em arquitetura, transformou isolamento em memória. Hoje, quando olhamos essas paisagens, é fácil enxergar apenas o encanto, mas por trás de cada imagem existe tempo, existe trabalho, existe repetição, existe uma relação ancestral entre pessoas e território. Talvez seja isso que nos emocione. Em um mundo cada vez mais veloz, esses vilarejos lembram que nem tudo precisa crescer, acelerar ou se tornar grandioso para ter valor. Alguns lugares permanecem inesquecíveis justamente porque preservam uma escala menor, mais humana, mais silenciosa, mais próxima da paisagem. Depois dessa jornada, entendemos que os vilarejos mais bonitos da Europa não são apenas cenários perfeitos. São formas diferentes de convivência com o planeta. Em cada um deles, a natureza impôs limites, e em vez de apagar esses limites, as comunidades aprenderam a construir com eles. O resultado está diante de nós. Lagos que refletem casas antigas, fiordes cercados por montanhas, encostas iluminadas pelo sol, canais que substituem ruas, prados suspensos sob picos cobertos de neve. Cinco vilarejos, 5 atmosferas, 5 lembranças de que ainda existem lugares onde o tempo parece respirar de maneira diferente. Talvez um dia você atravesse uma dessas ruas, escute esse vento, observe essas águas ou simplesmente pare diante de uma paisagem que já viu tantas vezes em imagens. E talvez, naquele instante, compreenda que a verdadeira beleza não estava apenas na fotografia, estava no silêncio entre um passo e outro. Se este vídeo te marcou de alguma forma, considere deixar o like e apoiar o canal. Obrigado por acompanhar esta viagem e até a próxima jornada.